Uma boa tarde a todos. Cumprimentando os magistrados, membros do Ministério Público, advogados, serventuários, estudantes que estão aqui presentes, parabenizando os organizadores do evento, todas as partes envolvidas na organização do evento, e, de imediato, eu passo a ler o currículo dos palestrantes. O doutor Fernando de Castro Faria é juiz de Direito de Santa Catarina desde 2002, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em modernização da gestão do Poder Judiciário pela Unisul, mestre em Ciência Jurídica pela Univale Santa Catarina, doutorando em Ciência Jurídica pelas Universidades do Vale do Itajaí, Brasil e Perúdia. Autor dos livros A Perda do Mandato Eletivo, Decisão Judicial e Soberania Popular e Escudo de Vidro. O doutor Rodrigo Abreu, advogado em Florianópolis, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professor de graduação e pós-graduação em Direito Processual Civil do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, CESUSC, ex-professor substituto de graduação em Direito Processual Civil, UFSC, professor da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, ESA-OAB. De imediato, eu passo a palavra para o professor Rodrigo Abreu para fazer a sua explanação. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os meus colegas de mesa, Dr. Fernando Faria, Dr. Fernando Gama Lobo Dessa, e meus cumprimentos também a todos os presentes, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, estudantes. Quero agradecer o honroso convite que recebi participar desse congresso, desse conclave, em meio a tantos especialistas do direito eleitoral, dentre os quais eu certamente não me insiro, mas recebi com muita satisfação, com muita alegria, e espero trazer a lume aqui, embora premido pelo tempo, né, porque estamos aí numa sexta-feira, já no anoitecer, e eu pretendo ser bastante breve, mas, de alguma forma, trazer à lume algumas breves reflexões sobre o novo Código de Processo Civil e potenciais repercussões dessas novas regras do sistema processual ao direito eleitoral, sobretudo já a vindoura eleição municipal que nós teremos em 2016. Bom, quando recebi o convite, Dr. Pierre, a quem eu até cumprimento aqui e parabenizo pela organização em nome da Comissão de Direito Eleitoral da nossa OAB, assim como parabenizo também o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do Sérgio Martins, e também a Assembleia Legislativa, não poderia deixar de fazer esse registro. Mas quando recebi o convite, o Dr. Pierre me pediu que eu expusesse algo aqui sobre seguramente uma das mais relevantes questões suscitadas pela nova legislação processual civil, que é o novo sistema de precedentes judiciais, instituído pelo Código de 2015, e que espera-se, né, também deva ter aplicação vigorosa, inclusive, por parte dos tribunais eleitorais. Bom, falar sobre o Código de Processo Civil, para mim por incrível que pareça, é uma grande satisfação, né? Eu tenho me lançado no desafio da docência no processo civil já tem alguns anos, e eu não poderia viver, digamos assim, um momento mais especial, né? Estudando processo civil com o início de vigência do novo Código, uma série de discussões, uma série de aspectos extremamente relevantes a serem discutidas. Então, de um lado, eu já diria que nós temos um tema extremamente relevante, o novo Código de Processo Civil, e de outro, as inovações
no direito eleitoral, muito bem ponderadas aqui pelos palestrantes que me antecederam. E eu diria que, conjugando esses dois temas, nós temos uma questão que rivaliza, não diria supera, mas pelo menos rivaliza com aquele que é o assunto mais palpitante do momento, a questão da Operação Lava Jato, impeachment, etc. e tal. Porque, de fato, o novo Código de Processo Civil, os colegas aqui, e aí não me dirijo apenas aos advogados, mas magistrados e membros do Ministério Público e também aos estudantes, bem sabem, os presentes, o quanto impacta nas nossas vidas profissionais essa nova legislação, e os desafios que ela traz no nosso caminho profissional. Então, eu realmente enfatizo e penso que a relevância do tema ela é grande, é enorme. Bom, o Dr. Luiz Fernando falou sobre um dos aspectos atinentes à nova legislação processual e ressaltou aqui a questão da tutela inibitória e as diretrizes do artigo 497 do novo Código. Agora, para onde quer que a gente olhe, no texto do novo CPC, a gente vai encontrar inovações extremamente relevantes, né? Eu poderia enumerar aqui rapidamente, desde as primeiras disposições, o Código inova, compilando princípios processuais e enunciando alguns princípios processuais, falando sobre o princípio da cooperação, falando sobre razoabilidade, proporcionalidade, falando sobre boa-fé, instituindo ordem cronológica, trazendo regras de interpretação, falando de proibição de decisão surpresa, trazendo uma nova conformação em torno da garantia do contraditório, né? Nós passamos a entender pelo novo Código que o contraditório deve ser concebido no seu sentido substancial e não meramente formal, quer dizer, de não apenas oportunizar a manifestação, mas de entender que a parte tem direito de influenciar na decisão do juiz e, portanto, ainda que em temas de ordem pública, o juiz, antes de decidir, deve conceder à parte a manifestação, coisa que o TST, numa resolução, já disse, olha, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, isso não se aplica, né? E a gente lê esse tipo de texto de resolução com certa preocupação. Bom, então, olhando para o texto do Código, há uma série de inovações interessantes. Você tem regras novas de prazo processual, questões atinentes a honorários advocatícios, uma melhor disposição sobre os poderes do juiz, no artigo 139, você tem um novo procedimento comum, né? Nós não temos mais aquela dicotomia do procedimento sumário ordinário, teremos o procedimento comum, com coisas interessantíssimas, do tipo distribuição dinâmica do ônus da prova. Nós temos uma deram uma recauchutada, por assim dizer, na questão da tutela provisória, e para a maioria dos autores que eu tenho lido, modificações que possivelmente vão trazer problema. A figura da estabilização da tutela de urgência é talvez um dos calcanhares de Aquiles do novo sistema. Então, ao longo do Código, você tem uma série de inovações. Você tem, inclusive, coisas inéditas na legislação processual, do tipo o incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem relação direta com o tema que eu estou abordando, de sistema de precedentes. Agora, eu diria para vocês que, pelo menos na minha opinião, ninguém poderia efetivamente dizer que conhece o novo Código de Processo Civil se não entender razoavelmente dois pilares de sustentação, né, dois fundamentos de sistematização do novo Código. O primeiro seria o novo modelo de processo comparticipativo. A partir do princípio da cooperação, enunciado pelo CPC, nós temos o desenvolvimento de uma relação processual que agora desloca o eixo, né, o protagonismo apenas na figura do magistrado e estabelece às partes também prerrogativas, inclusive possibilidade de convenção processual, de negociação em torno dos rumos do procedimento. E aqui eu já até faço um parênteses também. Dia 15 de junho, já fazendo um link entre novo CPC e processo
e Justiça Eleitoral, dia 15 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução, ou melhor, publicou uma resolução no dia 15, ou seja, menos de um mês, interpretando, digamos assim, dizendo, na visão daquele tribunal, o que se aplica ou não do Código, que tipos de disposições ou institutos não teriam aplicabilidade na Justiça Eleitoral. E algumas coisas causam surpresa, né? Por exemplo, nessa resolução, o TSE diz o seguinte: olha, nós não aplicamos aqui o Instituto do Amicus Curiae, por exemplo. E o Instituto do Amicus Curiae, para quem fizer uma leitura do parágrafo 2º do artigo 927 do novo Código, a gente vai ver que a figura do Amicus Curiae, a participação de entidades interessadas, é algo absolutamente indispensável à modificação de jurisprudência dominante. Quer dizer, para o tribunal alterar a jurisprudência dominante, deverá realizar audiências públicas, ouvir entidades de classe e, de modo geral, interessados naquele tema versado. Então, como não admitir amicus curiae? A gente poderia ter, não, a figura do amicus curiae poderia eventualmente ser, ou ter uma aplicabilidade mitigada, mas o tribunal deveria ter sido um pouco mais preciso, específico nesse tema, porque não dá para simplesmente afastar a figura do amicus curiae. Essa é pelo menos a minha visão. Então, você tem uma série de coisas. Outro exemplo, né, nessa resolução, o tribunal diz assim: não cabe conciliação e mediação em procedimento eleitoral. E alguém pode pensar, então, o princípio da cooperação não se aplica aqui? Não é verdade, porque a ideia de cooperação também não é só a cooperação entre jurisdicionados, mas também do órgão judicante para com o jurisdicionado. Se espera também dos tribunais uma postura mais cooperativa ou com participação. E, finalmente, o TSE diz assim: olha, também não cabe aqui autocomposição. Nessa resolução, é a resolução 23.478, de 15 de junho. E o TSE diz assim: não cabe autocomposição em procedimento eleitoral, logo, os artigos 190 e 191 também não se aplicam aqui, que são justamente esses dispositivos que falam da negociação ou convenção processual. Uma novidade interessante do CPC 2015, que permite às partes, de comum acordo, evidentemente, sob a batuta do magistrado, de determinar rumos diferentes, né, para o procedimento, inclusive estabelecer um cronograma de prática de atos processuais, para os quais as partes nem seriam mais intimadas, elas já saem da audiência, na audiência do artigo 357, já sabendo qual vai ser esse cronograma dos atos processuais. Então, para onde quer que a gente olhe no novo Código, você tem uma série de inovações, evidentemente não é pretensão explorá-las aqui. Eu quero só enfatizar rapidamente uma importante inovação, que eu diria a par do primeiro pilar de fundamentação, que é esse modelo novo de relação processual, o modelo comparticipativo. Eu diria que o segundo grande pilar, o segundo fundamento de sistematização do novo Código, está justamente nesse sistema de precedentes judiciais, estabelecidos nos artigos 926 a 928 do novo Código. Por que eu digo isso? Porque, se esse sistema tiver a aplicabilidade preconizada pelo legislador, eu não tenho dúvida, nós estaremos diante de um novo paradigma de jurisdição civil. A forma como os tribunais produzirão jurisprudência e o modo como os magistrados, de modo geral, aplicarão essas soluções preconizadas pelos tribunais, vai mudar, inclusive, o nosso próprio panorama argumentativo. Nós estamos incorporando técnicas de argumentação da common law, como o overruling, o distinguishing, o overreading, que vão mudar a forma como o advogado deve redigir a petição inicial, já olhando para precedentes obrigatórios, eventualmente sobre aquela matéria. Vai mudar a forma como o advogado do réu vai redigir sua contestação, também atento a eventuais precedentes obrigatórios que ele deva suscitar ou deva afastar por superação ou distinção.
como vai mudar também a forma de produção de decisões. Também os juízes, os tribunais, atentos a essas técnicas argumentativas de fundamentação, também deverão mudar a sua forma de decidir. Bom, então eu diria que o nosso tema aqui central, sistema de precedentes, é um tema fulcral, importantíssimo, e para entender o novo sistema processual, a gente precisa efetivamente conhecer um pouquinho desses dispositivos do Código. Bom, sobre o sistema de precedentes, rapidamente eu queria dizer a vocês o seguinte: Constituição da República, 1988, nos prometeu acesso à justiça. Isso não era novidade. Mas essa inafastabilidade do controle jurisdicional, pela primeira vez na Constituição, ela abarcou não só lesão a direitos, ou seja, tutela definitiva estatal de um direito lesado, mas também a tutela provisória para eventuais ameaças, né, a direitos. De modo que, de fato, aquilo que o legislador constitucional preconizou em termos de acesso à justiça acabou acontecendo, não só pelo texto constitucional em si, mas nós conhecemos, nos anos 90, principalmente, e inclusive a partir de discussões que foram trazidas por um livro do professor Mauro Capelletti, Acesso à Justiça, traduzido no Brasil em 1988 pela ex-ministra Ellen Grace. Então, através de uma análise de direito comparado, nós percebemos que era preciso avançar no sistema processual de modo a ampliar justiça do ponto de vista econômico, do ponto de vista do tempo, e também ampliar acesso à justiça com mecanismos de tutela de direitos difusos e coletivos. E isso aconteceu. Em 1990, sobretudo, nós tivemos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que, de uma certa forma, trouxeram um fenômeno que era desconhecido para nós, que é o fenômeno da litigiosidade repetitiva, chamadas demandas de massa. Até então, nós tínhamos quase que como um dogma a figura da independência funcional do juiz. Nós franqueávamos, como ainda acontece, é bom que se diga, a liberdade do magistrado dentro do princípio da persuasão racional, né, do livre convencimento motivado, a possibilidade do magistrado, inclusive, não acatar orientação jurisprudencial, súmulas que tinham eficácia meramente persuasiva, de orientação. O que acontecia, então, a partir desse fenômeno de demandas repetitivas? Acho que o exemplo mais elucidativo é aqueles processos versando sobre os expurgos inflacionários, né, dos planos econômicos de 87, 89, 90, 91. Esse fenômeno da litigiosidade repetitiva acabou gerando um problema sério. Quer dizer, de um lado, nós criamos um teatro processual. Por quê? Porque o advogado do autor, ele apenas trocava o nome, né, do demandante, certo? Propunha uma ação que ele já tinha, uma peça inicial que ele já tinha pronta. O réu, né, citado, já tinha uma contestação pronta, trocava o nome do autor. O juiz já tinha a sentença pronta, né? A parte eventualmente sucumbente já tinha recurso de apelação previamente redigido, e por aí vai. Então, isso até as instâncias recursais. E por que isso acontecia? Porque a gente não tinha essa ideia de respeito aos precedentes, né? E ficou muito claro, a partir daí, que os tribunais superiores, julgando milhares de recursos todos os anos, né, eles não vinham cumprindo o seu papel constitucional, que é o de uniformizar jurisprudência. O STJ, uniformização de jurisprudência em matéria de lei federal. O STF, todos sabem, uniformização de jurisprudência em torno de normas constitucionais. Então, os tribunais superiores não exerciam o seu papel constitucional. A partir daí, a gente começou a trazer ferramentas, instituir ferramentas que rompiam e rompem com essa lógica de que jurisprudência dominante ou súmula só tem eficácia meramente persuasiva e não vinculante, obrigatória. De modo que a gente, a partir de 2004, com a figura da súmula vinculante na reforma constitucional, a emenda 45,
nós começamos, então, a instituir ferramentas para que houvesse observância dos precedentes estabelecidos pelos tribunais por parte de todos os juízes hierarquicamente subordinados, por assim dizer, aos tribunais superiores. Então, nós tivemos lá a súmula vinculante em 2004, nós tivemos a repercussão geral em 2008, e tem uma estatística que diz que o STF, antes da repercussão geral, julgava algo em torno de 600 mil processos por ano, e, a partir de 2009, passou a julgar 16 mil. Então, teve uma redução significativa, né, do volume de recursos, pelo menos em matéria civil. Em matéria penal, o STF ainda julga qualquer coisa, né, briga de vizinho, etc. E tal. Bom, o fato é que a gente vem incorporando uma série de ferramentas. Tivemos depois a figura do regime de julgamento repetitivo, de RESP e de RE, e passamos, então, a romper com essa lógica de que a jurisprudência dominante tem eficácia meramente de orientação, uma eficácia persuasiva, e passa, então, a ter eficácia vinculante. Bom, parece incrível, mas no direito brasileiro a gente precisa ter normas para dizer coisas óbvias. No direito anglo-saxão, já por uma ferramenta, uma característica, algumas pessoas até perguntam, a gente está trazendo para o Brasil, ou migrando para a tradição da common law? Me parece que não, né? Até porque uma tradição jurídica você não estabelece, não institui da noite para o dia, e talvez nem seja essa a ideia. A gente não está abandonando a lei como fonte formal, precípua de direito, né? Quer dizer, o legislador ainda é o grande responsável pela construção de normas. Porém, nos seduz muito, e nós estamos, penso eu, trazendo algo, um instituto que é uma característica da common law, que é o stare decisis, ou seja, essa expressão latina que designa a necessidade de observância, de aderência, de respeito a precedentes judiciais. Então, é isso que nós estamos incorporando, essa ideia do stare decisis, estabelecendo no Código de Processo Civil Novo algumas hipóteses de julgamentos colegiados com aptidão para formar precedente obrigatório, ou seja, essas decisões, elas deverão vincular, elas deverão ser aplicadas pelos juízes vinculados ao tribunal que profere a decisão, com eficácia vinculante. Então, os juízes deverão aplicar desde o recebimento da petição inicial. Se houver um precedente obrigatório sobre a matéria, a respeito do qual o juiz recebe a peça inicial, o juiz, inclusive, vai poder usar uma das ferramentas interessantes de controle de precedentes que nós temos agora, que é a improcedência liminar do pedido. Então, desde o momento em que se recebe a peça inicial, já tem que haver essa análise em torno da existência ou não de precedentes obrigatórios sobre o tema. Mas parece incrível que a nossa lei processual tenha que dizer, olha, artigo 926, CPC, os tribunais deverão manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Luiz Guilherme Marinoni foi citado aqui pelo Dr. Luiz Fernando, ele é um crítico ferrenho dessa questão, a necessidade de a gente colocar isso no Código de Processo Civil. Por quê? Porque tratar igualmente os casos iguais, como dizem os ingleses, treat like, cases alike, já é algo secular, é uma ideia lógica do sistema. Isso é uma decorrência natural da ideia de isonomia. A mesma isonomia que o legislador deve observar na produção da lei, também os tribunais devem zelar por tratamento isonômico aos jurisdicionados, de modo a tratar igualmente os casos iguais. É lógico. Mas no Brasil a gente não tem exatamente isso. Não raro, a gente vê decisões de primeiro grau que sequer observam súmula vinculante. Isso acontece no Brasil, né? Mas a gente precisa dizer no Brasil coisas óbvias. Inclusive, para mim, o primeiro artigo do CPC é um exemplo clássico. O Código diz assim, as normas deste Código de Processo Civil têm que ser interpretadas à luz da Constituição da República. Né? Não é óbvio. Mas no Brasil a gente precisa dizer coisas lógicas. Pois bem, meus amigos, então o que nos interessa
com esse novo sistema de precedentes é a ideia de estabilidade, sobretudo a ideia de previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque se o jurisdicionado já tem, de antemão, ciência em torno dos resultados, das consequências da sua conduta, no plano jurisprudencial, ele não vai jogar com a possibilidade de propor um processo para ganhar tempo, por uma ação, perdão, para ganhar tempo, né? E também o advogado não vai jogar com a possibilidade de interpor recursos para ganhar tempo, porque, de repente, a jurisprudência pode se alterar, né, de antemão, e aí aquela decisão que me era desfavorável, eventualmente, na instância superior, eu possa ter a reforma, a anulação dela. Então, a previsibilidade é fundamental, e é atrás disso que nós estamos no Brasil, me parece. Então, o artigo 926 diz, olha, nós agora devemos ter manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. E o artigo 927 estabelece o rol, as espécies de julgamentos colegiados de tribunais aptos à formação de precedentes obrigatórios ou, como queiram, com eficácia vinculante. Por que eu digo aptos à produção de eficácia vinculante? Porque, efetivamente, além do aspecto formal, né, o próprio parágrafo 1º do artigo 927 diz, olha, para ter precedente obrigatório, não basta que a decisão se enquadre no rol do artigo 927. Deve haver uma fundamentação qualificada e específica do tribunal. É um desafio que os tribunais terão, né? E se cumprirem bem essa lógica trazida pelo Código, vão poder decidir menos, mas decidir com mais qualidade. Que eu acho que é isso que justamente se quer, né? Quer dizer, na medida em que o tribunal produz um precedente obrigatório, né, exaurindo aquele tema, então a discussão já se encerra ali e supostamente aquela questão não voltará tão cedo a ser revolvida. Bom, então tem que haver a necessidade de fundamentação, a necessidade de um aprofundamento. A gente deve romper com a lógica de que os acórdãos, as decisões já vêm prontas, muitas vezes, né, por parte do relator, já há um projeto de voto, e é esse projeto de voto que, na verdade, acaba prevalecendo. Porque a decisão tem que ser construída em sessão. Essa é a lógica. Isso aqui, pelo menos numa posição pessoal, eu diria que me parece lógico que seja assim. Bom, assim como o Código exige rigor na construção de precedentes obrigatórios, então eu quero dizer a vocês que o tema precedente não é novidade. A novidade é a eficácia vinculante dos precedentes. Nós já usamos e citamos e transcrevemos precedentes em petições, os juízes já o fazem na fundamentação de suas decisões, etc. e tal. O que é novidade é a construção de precedentes que tenham eficácia obrigatória. O precedente entendido, né, do ponto de vista conceitual, precedente é toda decisão colegiada proferida num caso, em relação a um caso pretérito, né, que possa servir de solução modelo para casos futuros. Se esse precedente se enquadra numa das hipóteses do artigo 927, então, nós teremos a produção aqui de um precedente que tem eficácia vinculante, etc. e tal. Só já concluindo, doutor Fernando, para não me estender realmente, mas porque eu ainda preciso falar o que isso implica, né, na justiça eleitoral, que é importantíssimo. Mas o fato é o seguinte, o mesmo rigor que o Código exige para a construção de precedentes, exige ainda mais rigor, parágrafos 2º a 4º do 927, na alteração da jurisprudência dominante. Então, o Código fala de situações ali importantíssimas, como amicus curiae, audiências públicas, uma fundamentação qualificada e específica. E, parágrafo 4º, modulação dos efeitos da decisão que altera a jurisprudência dominante. Então, nós temos todo um campo vasto para explorar nessa questão do sistema de precedentes. Eu imagino que a gente tenha, e espero isso, uma mudança de paradigma, até na postura profissional dos advogados e, por que não dizer, dos magistrados e membros do Ministério Público. Agora,
ministro Henrique Alves, perdão, que vai proferir a conferência de encerramento, ali no café, ele me perguntou: doutor, vai falar sobre o quê? E eu disse: olha, o meu tema é um cotejo aí entre CPC e Justiça Eleitoral. Mas, especificamente, eu pretendo falar um pouquinho sobre o sistema de precedentes. Ele disse: olha, doutor, então fique tranquilo, porque na Justiça Eleitoral você tem precedente para todo lado. Então, na verdade, de uma forma irônica, ele quis dizer para mim: olha, vai haver uma dificuldade extra na Justiça Eleitoral. E por que vai haver uma dificuldade extra na Justiça Eleitoral para nós aplicarmos o sistema de precedente? Primeiro, porque a legislação eleitoral é instável. O doutor Alarcon falou de 11, alterações recentes em vários aspectos atinentes ao direito eleitoral. Ou seja, se a própria legislação é vacilante e se altera com bastante intensidade e frequência, então é natural que a gente tenha dificuldade de produção, de debate e produção de precedentes obrigatórios nos tribunais eleitorais. E os precedentes, eles serão facilmente superados pela alteração legislativa. E eu diria para vocês, uma outra dificuldade para a aplicação do sistema de precedentes obrigatórios na Justiça Eleitoral é a própria rotatividade dos membros que compõem os órgãos colegiados, que há uma rotatividade muito grande. E no Brasil isso acontece, às vezes até em matéria sumulada. Mudou a composição do órgão colegiado, abandonam-se as discussões pretéritas sobre aquele tema e se adota novo entendimento. Então, isso me parece, seriam essas as duas grandes dificuldades que a gente vai ter para a implantação do sistema de precedentes obrigatórios na Justiça Eleitoral, de um lado decorrente da instabilidade legislativa e de outro decorrente da própria rotatividade e alteração de composição dos quadros, dos membros dos tribunais. Mas eu quero crer, porque sou otimista, e eu quero crer que, pelo menos, a intenção do legislador é essa, que nós tenhamos efetivamente a capacidade de melhorar, de qualificar, e trazemos um novo paradigma de jurisdição civil, que é isso que se quer, trazendo mais segurança jurídica a partir da estabilidade, da previsibilidade que nós poderemos ter se bem aplicarmos esse sistema. Bom, sem mais delongas, para não cansá-los ainda mais, temos outros palestrantes aqui de escola para ouvir, eu então me despeço, agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez os organizadores do evento, desejo a todos aí uma boa noite, um bom final de semana. Eu agradeço ao palestrante e, na sequência, eu passo a palavra ao palestrante Dr. Fernando de Castro Faria, para a sua explanação. Olá, boa noite a todos. Eu vou ser muito breve, em razão do avançado da hora. Quero cumprimentar o presidente de mesa, Dr. Fernando Gama Dessa, ao colega palestrante, Dr. Rodrigo de Abreu, cumprimentá-lo também pela palestra, a todos os magistrados aqui presentes, advogados, promotores, a todo o público, o ministro Henrique Neves, que aqui já aguarda para a sua conferência, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do desembargador César Abreu, pelo convite, desembargador Sérgio Baixo Luz, Monteiro Rocha, ao presidente da OAB, Dr. Paulo Marcondes Brincas, também como entidade anfitriã desse evento, Dr. Fernando Vieira Luiz, lá da Escola Judiciária também, ao Dr. Pierre Vanderlinde, que foi um guerreiro na organização desse evento, merece todos os cumprimentos e agradecimentos nossos, à Assembleia Legislativa também pelo apoio, cumprimentar aqui o amigo Anderson Alarcon, também pela palestra, nosso vizinho aqui do estado do Paraná. Eu aguardava a poesia ao final da sua fala e ela veio aí na pessoa de um poeta não conhecido, mas que é atribuída ao nosso vizinho também gaúcho. Bom, o novo CPC e seu reflexo no processo judicial eleitoral. Eu vou tratar de um dos temas, dentre tantos possíveis, e o Dr. Rodrigo Abreu mencionou aqui a possibilidade ampla de aplicação do CPC às lides eleitorais,
num panorama bastante profícuo desse tema, eu vou falar de um específico que é polêmico, que é o artigo 23 da Lei 64/90, e sua interpretação conforme o novo CPC. Bom, antes, porém, eu vou fazer uma rápida abordagem do papel da Justiça Eleitoral. Na minha visão, eu trabalhei esse tema na minha dissertação de mestrado, e gostaria de tratar um pouco, porque tem relação com o que eu vou falar ao final nas minhas conclusões. Bom, para além da função de organização das eleições, a Justiça Eleitoral cumpre seu papel jurisdicional, obviamente. Muitas críticas são dirigidas à Justiça Eleitoral, notadamente no tocante ao seu intervencionismo, denunciado notadamente também pela doutrina. Bom, poder regulamentar excessivo, ativismo na produção de prova, limites ao direito de candidatura, reconhecido esse direito em tratados internacionais, inclusive, ausência de legitimidade para interferir na soberania popular, etc., etc., etc. Bom, parte delas, eu reconheço, procede, parte dessas críticas. Outra, portanto, a meu ver, não procede. Em relação, por exemplo, à questão da legitimidade da Justiça Eleitoral, eu trabalhei esse tema antes, ela decorre, essa legitimidade, da mesma Constituição que confere ao povo o poder de decidir, e cuja decisão não pode ser tomada com vícios que afetem a vontade livre e soberana do eleitor. É a redação do artigo 14, caput da Constituição da República, abre aspas, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante, aí dou um salto, vou lá para o parágrafo 9º, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, aqui, além daqueles previstos na Constituição, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger, texto da Constituição, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função pública. Referido artigo está inserido no capítulo 4, que trata dos direitos políticos. Portanto, se há alguma possibilidade de restrição aos direitos políticos em decorrência de abusos, essa possibilidade só pode ocorrer por força de autorização constitucional e mediante apuração dos fatos em devido processo legal. Vale lembrar, mais uma vez, quem confere essa legitimidade à Justiça Eleitoral é a Constituição, escrita e emendada pelos representantes eleitos pelo povo. A defesa de tal legitimidade não afasta, de modo algum, a necessidade de se observar as garantias processuais à disposição de todos os litigantes, inclusive dos candidatos. E aqui trago um ponto nevrálgico em relação a esse fato. O artigo 23 da Lei Complementar 64/90 tem a seguinte redação: o tribunal formará a sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para as circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Bom, esse é o ponto que eu gostaria de abordar, a redação desse artigo e a sua não conformidade, na minha visão, com a Constituição e com os preceitos do novo CPC. No último Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, realizado em Curitiba, no mês de abril, o jurista Lênio Streck provocou a comunidade jurídica a discutir o tema, pois, na sua visão, o texto viola o devido processo legal ao permitir a produção de prova por parte do juiz, tornando-se ele, o juiz, assim, assistente do autor da demanda. O juiz, que deveria ficar à distância, equidistante, o terceiro imparcial, acaba produzindo prova, é como se fosse o árbitro da luta de boxe, que ajuda um dos contendores a acertar o outro. Ademais, segundo o Lênio Streck, não pode o juiz basear sua decisão em indícios e presunções. Aqui ele cita o caso daquela senhora, que ele fala
que vai tomar o avião, vai visitar o filho lá no interior do país, e aí, no momento, ela chega atrasada ao aeroporto, e ela tem que passar ali pelo sistema de raio-x, e o segundo exemplo que ele falou, só que ela chega atrasada, então alguém diz, não, manda ela passar direto e tal. E aí ele faz essa comparação com a presunção. Olha, eu não posso presumir que essa senhora de 70 anos, que vai andar de avião pela primeira vez, que vai lá visitar o filho, eu não posso presumir que ela não tenha nada de irregular. Em nome de uma segurança que interessa a todos, ela deve passar pelo sistema de proteção. Ou alguém aqui desejaria andar num avião em que nem todos passaram pelo sistema de segurança. Então, ele dá esse exemplo para dizer que a gente não pode presumir algumas situações. Bom, e ele invoca também os artigos 10, 493, parágrafo único, e 489 do novo CPC para fundamentar as suas conclusões. O artigo 10 do novo CPC. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria a qual deva decidir de ofício. E já o artigo 493, citado o parágrafo único pelo Lênio Streck, fala: se o juiz constatar de ofício o fato novo, ouvirá as partes sobre eles antes de decidir. Aqui o contraditório. Bom, sobre esse tema, o Lênio Streck, lá em Curitiba, quando ele começou a falar, ele fez uma provocação à comunidade jurídica, como eu disse, e falou que leu na oportunidade, já que ele não é um eleitoralista, ele disse que tinha lido para falar naquele congresso 12 livros de direito eleitoral e que não havia encontrado uma única linha a respeito do artigo 23, nenhuma crítica ao artigo 23. Só que, naquele mesmo congresso, foi publicado o novo CPC e sua incidência às lides eleitorais, um dos coordenadores é o Luiz Fernando Pereira, que esteve aqui, e nessa obra tem um artigo da professora Eneida Desirê Salgado, que acho que já não está mais aqui, em parceria com Tiago Valiati e Paula Bernardelli, e que ela aprofunda essa questão do livre conhecimento do juiz, entendendo pelo fim desse instituto. Quais são os argumentos da professora nesse artigo? Bom, primeiro, o projeto atual do novo CPC previa o livre conhecimento no texto original do projeto, mas foi excluído por emenda supressiva proposta a pedido do próprio Lênio Streck, e todas as referências ao termo livre foram excluídas do texto final, foram retiradas do texto final. Bom, um segundo argumento nesse artigo é em que ela invoca o fim do princípio do livre convencimento. Ela cita um outro autor, William Santos Ferreira, para esclarecer que o termo livre significava um sistema desvinculado de provas tarifadas. O que são aquelas provas tarifadas? São aquelas que já vinham com um valor pré-fixado. E que não queria dizer, portanto, o sistema de livre convencimento do juiz, que o magistrado era livre para decidir como quisesse, mas simplesmente que ele não estava vinculado a um sistema de prova tarifada. Terceiro argumento nesse artigo. Conforme a teoria da carga dinâmica da prova, a obrigação de comprovar o fato é da parte que melhor detém a condição de fazê-lo, desde que o juiz fundamente tal necessidade. Senão, o ônus é daquela forma que nós conhecemos. Incumbe a quem alega. Quarto argumento. O fim do livre convencimento está estritamente relacionado com o dever de fundamentação das decisões judiciais, e aí ela faz referência ao artigo 489, que trata de quando se considera fundamentada uma decisão ou não. E, por fim, entende possível a aplicação do novo Código de Processo Civil ao direito eleitoral, por força do artigo 15, que fala da aplicação supletiva, e, nesse caso, subsidiária, que é de integração, de enriquecimento da interpretação, e que, abre aspas, o Estado de Direito não permite que o poder estatal baseie suas decisões em elementos não conhecidos pelas partes da relação processual,
em caso algum, e menos ainda quando está em jogo a soberania popular. Pois bem, em minha opinião, é possível a aplicação dos novos institutos do processo civil às lides eleitorais, inclusive o próprio TSE já reconhece na resolução mencionada. E também no que se refere aos preceitos constitucionais agora expressos no novo Código de Processo Civil, aqueles preceitos que foram incorporados lá da Constituição ao Código de Processo Civil. O doutor Rodrigo Abreu mencionou que, às vezes, a gente é preciso dizer o óbvio, e isso aconteceu também no novo CPC. E aqui eu me recordo de um fato lá do processo penal. Até dezembro de 2003, antes de uma alteração que houve no CPP, o juiz interrogava o acusado sem a obrigatoriedade de presença do promotor e do advogado, inclusive, não precisava. Nós ouvíamos o réu e ali nomeávamos um defensor para, em 3 dias, apresentar a defesa prévia. Mas o contraditório e a ampla defesa já estavam lá na Constituição. Somente em dezembro de 2003, 15 anos depois, é isso? 15 anos depois, é que, então, essa regra é incorporada ao Código de Processo Penal e passa a ser observada, então, pelo juiz. Bom, há alguma restrição à aplicação do novo CPC ao procedimento previsto na Lei 64/90, é uma lei complementar, Código de Processo Civil, lei ordinária. O fato de se tratar de lei complementar não interfere em tal conclusão, pois há precedentes do STF afirmando que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária quando a lei complementar, é formalmente complementar, perdão pela redundância, mas materialmente ordinária. Tem aqui um recurso extraordinário 377.457.3, salvo engano, do Paraná. É o caso, na medida em que a lei complementar é material apenas no tocante às inelegibilidades, porque prevê outras inelegibilidades, além daquelas da Constituição. Era essa a função da lei complementar. A Constituição não disse que ela tinha que prever o procedimento. Só que ela aí, então, prevê o procedimento e ela é meramente procedimental no tocante ao rito previsto. Assim, lei ordinária pode dispor sobre o procedimento eleitoral previsto na Lei Complementar 64/90. E aí, retomando o tema da constitucionalidade ou não do artigo 23, anoto que o STF já se manifestou a respeito na ação direta de inconstitucionalidade número 1082, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, em 1994. Em 1994, já houve um questionamento desse dispositivo lá no Supremo Tribunal Federal. O que eles apontavam na inicial da ação direta de inconstitucionalidade? A violação à segurança jurídica, ao devido processo legal, à paridade de armas, à igualdade substancial e ao contraditório. A liminar foi indeferida no mesmo ano, o ministro Nery da Silveira, sob os fundamentos de que havia ali, nesse dispositivo, o interesse público a ser resguardado, que o juiz poderia fazer isso, a ordem pública, controle do judiciário em relação aos feitos eleitorais, e foi citado também o livre convencimento lá do artigo 131 do antigo Código de Processo Civil. Bom, no mérito, julgado agora, há pouco tempo, em 2014, já sob a relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, o argumento que prevaleceu foi o de que as regras do então vigente CPC permitiam a produção de prova pelo magistrado, pois a finalidade era possibilitar a elucidação dos fatos imprescindíveis para a formação da convicção necessária ao julgamento. Mas é o próprio Marco Aurélio de Mello quem faz algumas ressalvas, e eu vou ler aqui. É claro que se recomendam temperamentos na aplicação da regra, do artigo 23. A atenuação do princípio dispositivo no direito processual moderno não serve a tornar o magistrado o protagonista da instrução processual.
A iniciativa probatória estatal, se levada a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à parcialidade, pois transforma o juiz em, palavras do ministro, assistente de um litigante em detrimento do outro. As partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos indispensáveis à instrução da prova, do processo, mesmo porque não se extinguem as normas atinentes à isonomia e ao encargo probatório. Então, ele mesmo faz a ressalva, olha, isso aqui, se mal usado, vai causar um prejuízo. E aí eu fico pensando qual o parâmetro para a gente entender quando ele está sendo bem usado ou quando não está sendo bem usado. Naquela ocasião do julgamento, em 2014, apenas o ministro Lewandowski faz um rápido comentário, e o único que vai com um pouquinho mais de profundidade no tema é o ministro Luiz Fux, que todos nós sabemos era quem liderava a comissão de juristas que havia trabalhado o novo CPC, daí a preocupação dele. E ele chega a falar isso lá na sessão do STF. Se são fatos que não foram alegados e o juiz leva em consideração, e ninguém falou nada sobre esses fatos e nem provou nada, a afronta ao princípio do devido processo legal e ao contraditório é claríssima. Mas aqui não, aí ele faz a ressalva, aqui não. Aqui são interesses indisponíveis que permitem ao juiz conhecê-los de ofício, o que significa dizer, independentemente de provocação da parte. Bom, algumas considerações sobre essa decisão, com todo respeito, evidentemente, nós estamos num ambiente acadêmico. Primeira, o processo é conjunto de garantias, dentre elas a de um terceiro imparcial e equidistante encarregado de julgá-lo. Segunda consideração, se os fatos são públicos e notórios, por que razão a parte interessada não os trouxe aos autos? Por que o juiz deveria fazê-lo? Se o fato é público e notório, por que é o juiz que tem que trazer para o processo? Por que ninguém alega isso? Terceira, a mera observância ao dever de fundamentar a decisão não viola a dimensão substancial do contraditório, caso às partes não tenha sido dado o direito de se manifestar previamente? Essa é outra questão importantíssima também. Não podemos pegar, o juiz não pode tomar as partes de surpresa, né, vindo com um argumento, com um fato novo, que sequer houve manifestação a respeito. Quarta consideração, a decisão proferida em 2014 pelo STF, sob a vigência do CPC de 73, mais um diploma legal aí na vigência da ditadura, está em consonância com o novo CPC, aquela decisão de 2014, que teve como fundamento o CPC também, né, também como fundamento o CPC de 73, está em consonância com esse novo Código de Processo Civil, que exclui do seu texto o livre convencimento? E aqui eu faço uma observação. Nós estamos tratando de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a afronta não é ao CPC, evidentemente seria a Constituição. Mas eu estou falando isso porque um dos fundamentos lá da decisão do STF é justamente o CPC anterior. Então, estou utilizando o novo CPC como argumento para afastar esse fundamento. Uma quinta observação é a parte final do caput do artigo 23, que eu li lá no início, diz que a finalidade da produção da prova, aquela que pode ser produzida pelo juiz, deve ser a preservação do interesse público de lisura eleitoral. Mas a decisão do STF fala também que essa função de o juiz produzir prova é auxiliar o magistrado na elucidação dos fatos. Ora, com todo respeito, sempre, a conclusão de um processo em que o fato não foi suficientemente esclarecido ou provado, nós sabemos, é a improcedência. O fato que não foi suficientemente descrito, provado, gera a improcedência da demanda. Então, o juiz não tem que se preocupar em ir atrás da prova para tentar formar o seu conhecimento, o seu convencimento. Bom, já encaminhando para o final, eu trago aqui, para não dizer que só eu estou argumentando nesse sentido, eu trago aqui o apoio de alguns doutrinadores, né?
Então, o Fred Didier vai dizer o quê sobre o contraditório? É reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é participação. A participação no processo opera-se pela via da efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático de um poder. O princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias. Primeiro, a de participação, que pode ser audiência, comunicação ou ciência, e a segunda, que o Dr. Rodrigo Abreu falou, a possibilidade de influência na decisão, que é o contraditório substancial. Leonardo Carneiro da Cunha, o Estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos, inesperados, de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles destinados à aplicação do direito. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para a aplicação das normas jurídicas. E, por fim, Marinoni, eu acho que citado já a terceira vez aqui nessa mesa, o doutor Pereira falou antes da composição, em virtude de compromisso. E, por fim, o Marinoni, então, essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica. Nessa nova visão, é absolutamente impensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício. Bom, então, para terminar, eu trago algumas conclusões, são 4 rapidamente aqui. Primeira, a decisão do STF, na ação direta de inconstitucionalidade, número 1082, foi proferida em outro contexto, ainda daquele Código de Processo Civil anterior, e mesmo que tenha sido recente essa decisão em 2014. Segunda, o juiz eleitoral, terceiro equidistante e imparcial, não deve produzir prova, tarefa que compete às partes e, caso assim não entenda, ou melhor, caso assim o juiz entenda, pela possibilidade de produção de prova, que oportunize o contraditório. Terceira, a lisura da eleição é incumbência recíproca das partes envolvidas e do Ministério Público Eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral a decisão a respeito do que foi demonstrado por referidos atores no processo. E, por fim, a Justiça Eleitoral detém, sim, legitimidade constitucional para aplicar as sanções previstas em lei, desde que de acordo com a própria Constituição e observadas as regras democráticas do jogo, inclusive do novo CPC. Obrigado.